Mais uma vez eu quero deixar uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesse dia. Espero que você aí do seu lado, você querendo, desejando acompanhar a leitura, eu quero ler a palavra com vocês nesse dia que está no livro de Isaías, no profeta Isaías, no seu capítulo 45, versículo 1 até o 4, que nos diz assim: o Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações, derrotar reis, para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abra os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze, quebrarei as suas trancas de ferro e lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu, o Senhor, chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E, embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Nós vemos aqui uma profecia, muito antes de Ciro se tornar rei sobre Israel. E uma profecia que veio dizendo que aquilo que Deus iria fazer com um homem que não o conhecia, com um homem que não sabia nem mesmo quem ele era. Note que a própria profecia diz: você ainda não me conhece, mas mesmo não o conhecendo, Deus traz a ele algo especial. Deus traz a ele aquilo que a forma que Deus iria usar sua vida para ajudar o povo de Israel. Então, o que nós aprendemos aqui com essa leitura? O que você e eu aprendemos com essa pequena leitura, esse pequeno momento extraído do livro do profeta Isaías, aonde nós precisamos e podemos colocar em prática na nossa vida? Nós aprendemos que Deus, Ele chama quem não o conhece. Deus chama aquele que nunca ouviu falar dele. E talvez hoje você esteja ouvindo falar de um Deus, de um Deus que não é o Deus que você talvez conheça. Graças a Deus, nós estamos num país onde a divulgação do Evangelho, a divulgação da Bíblia, a divulgação de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, todos nós já ouvimos falar dessas histórias. Todos nós já ouvimos falar que Jesus veio à terra, se fez homem, foi menino numa manjedoura, nasceu de uma virgem e morreu, se entregou e ao terceiro dia ressuscitou. Todos nós, felizmente, graças a Deus por isso, você já ouviu falar de toda essa história. Mas eu quero trazer você para um conhecimento de um Deus da Bíblia. Não de um Deus simplesmente dessa história que você ouviu falar. Talvez você me ouvindo hoje, você nunca tenha lido alguma passagem do profeta Isaías, por exemplo, que nós lemos hoje. Deus chamando um homem que não o conhecia, e ainda era uma palavra profética que viria a acontecer, que viria a ser, Ciro seria usado como libertador sobre Israel. Ciro iria ser aquela pessoa que teria todas as ajudas possíveis de Deus, como nós lemos aqui. Seria aquele que arrebentaria portões, entraria em cidades, seria um conquistador, e Deus estaria com ele. Tudo isso você ouviu e viu aqui numa palavra profética. Mas o que me chama a atenção e que eu quero chamar a atenção para que você também esteja sintonizado naquilo que Deus falou nesse momento, é o seguinte: o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, não um Deus simplesmente que criou uma religião, que criou uma igreja, mas o Deus da Bíblia, o Deus que realmente a Bíblia fala dele, porque não adianta você conhecer Deus de ouvir falar. A palavra de Deus diz que Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas quando ele teve uma experiência com Deus, ele diz que os olhos deles passaram a ver Deus. E você, através da Bíblia, eu, através da Bíblia, podemos enxergar Deus. Enxergar Deus de que forma? Da maneira que Ele costuma agir com seus filhos. E hoje eu quero chamar a tua atenção para a maneira com que Deus disse que agiria com Ciro, e era uma palavra profética, e isso se concretizou na vida de Israel, na vida do rei Ciro.
e como ele seria usado. Tudo isso realmente aconteceu na vida desse rei. Ele foi um tremendo conquistador. Mas note que Deus é aquele que não faz nada sem um propósito especial. Talvez você esteja me assistindo hoje e perguntando: mas será que Deus realmente tem um propósito na minha vida? Será que realmente Deus tem um propósito no meu viver? Será que realmente Deus tem um propósito em realizar coisas através da minha vida? A palavra de Deus, ela nos ensina através desse pequeno trecho que nós lemos sobre Ciro, porque ele diz assim, no final, que Deus iria proporcionar que ele realmente fosse um conquistador, que não houvesse cidades que o impedisse, que não houvesse portões que o impedisse, que ele destruiria os portões de bronze, que ele quebraria todas as coisas e seria um tremendo conquistador. Para quê? Se Deus ele nos trouxe na face dessa terra, mas Ele não nos trouxe sem um propósito, e você não está vivendo sem um propósito, eu não estou vivendo sem um propósito na face dessa terra. Deus nos escolheu, nos chamou e disse que nós seremos filhos, e uma das coisas tremendas, quando Deus nos chama de filho e nos dá o direito de chamá-lo de pai, é que o filho tem direito à herança. Então você tem um direito a uma herança bendita de Deus, ainda que você seja maldito. Quando você se torna filho, conhecedor de Deus, seus olhos vendo Deus, não somente de ouvir falar, você vai ser filho de Deus, e sendo filho de Deus, você tem direito à herança, você tem direito às bênçãos do Senhor. Então você não está sem um propósito. Como Ciro, nós vimos hoje que Deus iria fazer com que ele se tornasse o grande conquistador da época. Mas para quê? Para que ele pudesse ajudar a Israel. Preste atenção nisso. Primeiro vem a grande profecia, primeiro vem aquilo que Deus iria fazer na vida dele, mas não veio sem um propósito. Da mesma forma, chamo tua atenção no dia de hoje. Talvez você esteja perguntando aí na sua casa, no conforto do teu lar: para que eu nasci? Por que eu estou na face dessa terra? Eu quero dizer que esse mesmo Deus que proporcionou que através do profeta Isaías viesse essa profecia sobre o rei que viria e se tornaria aquele que ajudaria Israel, você e eu também temos esse mesmo propósito: ajudar. Sempre nós seremos convidados por Deus para ajudar, sempre nós seremos convidados por Deus para ajudar alguém, pessoas, vidas. Nós não estamos aqui para simplesmente vivermos na face dessa terra e passarmos os nossos dias sem que nós pudéssemos nos doar, nos entregar, fazermos com que realmente Deus, através das suas bênçãos, através da sua bondade, através da sua misericórdia, através do seu amor, fizesse com que nós pudéssemos ter bênçãos e ser bênçãos aqui na face dessa terra. Então, através dessa palavra, eu convido você a conhecer o Deus da Bíblia. Não conhecer o Deus que talvez você ouviu falar simplesmente. Talvez você nunca pegou a Bíblia para ler e extrair dela conhecimento, extrair dela princípios. Uma das coisas que a Bíblia é tremenda na nossa vida é quando nós extraímos princípios dela. E isso nós fizemos através da leitura. Nós extraímos um princípio, que Deus disse: olha, eu vou usar esse homem chamado Ciro, um rei poderoso sobre a face da terra. Deus usa quem Ele quiser, o momento que Ele quiser, seja ele grande, pequeno, seja ele pobre, seja ele rico, não importa. Para Deus não importa a situação que você esteja vivendo agora, você e eu podemos ser, sim, instrumentos nas mãos de Deus, a hora que Ele quiser. Mas nós precisamos aprender que quando Deus nos chama, quando Deus escolhe, é porque Ele tem um propósito. E com certeza, Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um propósito na sua casa, Ele tem um propósito na sua família. Ele quer que você realmente se achegue a Ele e esteja na presença dEle, não simplesmente sabendo que Deus existe, que eu tenho certeza que você que me ouve hoje não é um ateu, não é um incrédulo, você sabe que Deus existe. Porque alguém lhe contou, mas você não conhece o Deus da Bíblia. Porque esse Deus da Bíblia, Ele é aquele que fez grandes coisas através de pessoas. E você pode grandes princípios para a sua vida e nesse dia se tornar um homem sábio, uma mulher sábio, uma pessoa com bastante sabedoria vinda de Deus. Porque conhecimento nós podemos adquirir na face dessa terra, mas sabedoria só do alto. Então eu quero dizer que hoje Deus te chama com um propósito. E com certeza esse propósito será de bênção, será
transformador na sua vida. Quero deixar essa palavra para você hoje, nesse dia, lembrando mais uma vez que no final do programa eu estarei orando por você, abençoando a tua vida, abençoando também a tua casa, fazendo com que essa oração chegue até você e ela possa fazer diferença no nome de Jesus.